Olá, tudo bem? Então vamos à nossa aula de geometria analítica. Coordenadas cartesianas no plano e no espaço. Depois, distância entre dois pontos. Tá, eu sou o professor Oswaldo Schocker. Então vamos nessa? Coordenadas cartesianas no espaço. Então vamos construir três eixos que passam pelo ponto O. Esses eixos devem ser perpendiculares 2 a 2 entre si. Todo ponto P do espaço pode ser identificado por uma tripla ordenada. E toda tripla ordenada identifica um ponto do espaço. Então, aqui, ó, se você pegar esse ponto do espaço, existe uma tripla ordenada, né? Um número x, né? Um número y e um número z que identifica esse ponto. Tudo bem? A tripla ordenada x, y, z são as coordenadas de um ponto, de um determinado ponto. Nos sistemas de coordenada anterior, o ponto P tem coordenadas 4, 3, 2. Escrevemos P 4, 3, 2. Então, se você deixar uma gotinha de óleo cair aqui no chão e vir no eixo x, o x é 4. Se você for daqui até no eixo y, dá 3. E a altura do ponto P é 2. Daí 4, 3, 2. Os eixos x, y e z são os eixos coordenados. Eixo x, eixo y, eixo z. Eixos coordenados. Todo ponto do eixo x tem y iguais a zero. Então, qualquer ponto que tiver aqui no eixo x, o y e o z são zero. Todo ponto do eixo y tem x e z igual a zero. Então, por exemplo, esse ponto aqui, ó, ele é 0, 3, 0. Todo ponto do eixo z tem x e y iguais a zero. Tudo bem? A origem que fica aqui, ó, tem coordenadas 0, 0, 0, tá? Os planos x, y, xz e yz são os planos coordenados. Então, o plano formado pelo eixo x e pelo eixo y, que eu chamo de chão aqui, ó, é o plano xy. O plano formado pelos eixos x e z, essa parede aqui, ó, é o plano xz. E o plano formado por z e por y é o plano yz. Atenção! Todo ponto do plano XY, o z é zero. Então, se o ponto está no plano XY, a altura dele é zero, z é zero. Todo ponto do plano XZ, desse plano aqui, ó, plano XZ, o y é zero, o afastamento dele é zero, tá? Dos dois lados. Todo ponto do plano YZ, o x é zero. Tudo bem? Então vamos te mostrar isso agora em 3D. Então aqui está o plano z igual a zero. Tudo bem? Formado pelas eixos x e y. Todo ponto aqui desse plano tem z igual a zero. Agora vamos para o plano x igual a zero. Ou plano formado pelos eixos z e y. Repare que nesse plano o x é zero, ó. Tá? Você está vendo que o x aqui está caindo, valores positivos, caindo com valores negativos. Tá? Agora vamos mostrar o plano aonde o y é zero, que é o plano xz. Nesse plano xz, todo o y aqui é zero. Tá? Olha lá para mim, quer ver? Tá vendo? Esse aqui verde é o eixo y. Então, nesse plano xz, o y é zero. Exemplo, dê as coordenadas dos pontos A, B, C, D, E, F, G e H. Aqui está o ponto A, aqui está o ponto B, aqui está o ponto C, aqui está o ponto D, aqui está o ponto E, aqui está o ponto F, aqui está o ponto G e aqui está o ponto H. Se você quiser, eu posso rodar aqui para você ver no espaço 3D. Esse vermelho é o eixo X, o verde é o eixo Y e o outro aqui é o eixo Z. Então vamos começar do ponto A. O ponto A está no eixo X, o X é 3. Como está no eixo X, o Y e o Z são zero. Então as coordenadas do ponto A é 3, 0, 0.
Agora vamos pôr o ponto B. O ponto B está no eixo Y. O y dele é menos 3. Como ele está no eixo y, o x e o z é 0. Ponto B é 0, menos 3, 0. O ponto C, C está no eixo z. Então o z dele é 2 e as demais é 0. 0, 0, 2. Agora vamos para o ponto D. O ponto D está no plano XY. O x é 3, o y menos 3 e o z é 0. Tá? Então, o ponto D, 3 menos 3, 0. O ponto E, ele está no plano XZ. Observe que o y dele é 0. Observe lá, ó, que o y dele é 0. Então, o ponto E tem x igual a menos 3, y igual a 0 e z igual a 2. Agora, vamos para o ponto F. O ponto F, esse ponto aqui, ó, ele está no plano YZ. O x dele é 0. Observe lá. Então, o ponto F tem coordenadas 0, 3, 2. Agora, vamos para o ponto G. O ponto G ele está aqui no espaço, ó, esse ponto aqui. Se você deixar uma gotinha de óleo cair, o x é 2, o y é 2. E se você dar um tiro aqui na horizontal, aqui, ó, o z é 2. Tá? Então, o ponto G é 2, 2, 2. E por fim, o ponto H, que está aqui na origem, que é 0, 0, 0. Tudo bem? Distância entre dois pontos no espaço. Sejam os pontos P, coordenadas x1, y1, z1 e Q, x2, y2, z2. E D, a distância entre P e Q. Então aqui está o ponto P e o ponto Q. Aqui está a distância. O segmento amarelo, né, ele é um segmento que o Z dele é igual, o Z1 é igual ao Z2. Então aqui é a distância entre dois pontos no plano. É uma fórmula que nós já vimos, tá? x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Agora nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, ó. PAQ. É um triângulo retângulo e D hipotenusa, tá? Então, D ao quadrado é esse segmento amarelo, que é essa raiz aqui ao quadrado, mais esse segmento aqui, que é Z2 menos Z1. Esse quadrado cancela com a raiz, eu vou tirar a raiz de tudo. Então, essa é a fórmula que dá a distância entre dois pontos, beleza? Então, exemplos. Determina as distâncias entre o ponto P e Q. P é coordenada 5, 1, 0 e Q 2, menos 1, 3. Então, primeiro vamos chamar P de quem? x1, y1, z1 e Q de x2, y2, z2. Vamos aplicar aquela fórmula. Raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, y2 menos y1 ao quadrado, mais z2 menos z1 ao quadrado. Então fica 2 menos 5 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, 3 menos 0 ao quadrado. 2 menos 5 é menos 3 ao quadrado, é 3. Dá 9, né? Aqui vai dar 4 e aqui vai dar 9. Tá? Somando esses três termos, dá 22. Então, a distância é raiz quadrada de 22. Para por aqui. Então, letra B. P tem coordenadas 5, 1, menos 1. Q, 0, 0, 0. Vamos aplicar a fórmula novamente. Aqui x1, y1, z1, x2, y2, z2. Então a fórmula fala 0 menos 5 ao quadrado, 0 menos 1 ao quadrado e 0 menos menos 1, por causa disso que é 0 mais 1. 0 menos 5 é menos 5 ao quadrado dá 25. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1. Raiz quadrada disso é 27. Fatorando 27 é 3 ao quadrado vezes 3, que dá 3 raiz de 3, tá? Se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá? E até a próxima!